Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Porque somos possuídos por nossos pensamentos. Todos nós sabemos que eles surgem e desaparecem, que é tão certo um pensamento substituir ao outro quando a noite seguir ao dia. Apenas por esta razão já não há motivo para se atribuir mais importância a um pensamento do que o outro, posto serem transitórios todos os pensamentos, assim como são os objetos de nosso pensar. Apesar disso, a maioria dos homens tende a considerar determinados pensamentos mais importantes do que outros, com a consequência de que esses mesmos pensamentos voltarão vezes e vezes sob formas diferentes, até que por fim somos arrebatados por nossos próprios pensamentos. Em verdade, pode-se descrever de maneira quase completa a diferença entre o homem comum e aquele que tem o Zen, afirmando-se que este nunca é arrebatado, nunca é obcecado por seus pensamentos. Ele está sempre atento. Temos de nos perguntar, portanto, que espécie de pensamentos é essa que assume importância tão excessiva em nossas mentes, de modo a nos dominar e escravizar? Se pudermos compreendê-lo, talvez então possamos romper suas amarras e nos tornarmos livres mais uma vez. Como na infância, antes que o pensamento começasse a exercer sua tirania sobre nós. Parece-me que o tipo de pensamento de que tratamos aqui seja sempre aquele que participa de um processo de vir a ser em nossas mentes. Em outras palavras, são pensamentos que guardam relação direta com o centro do eu. É como se esse centro se erguesse ou decaísse por efeito dos pensamentos. Em geral, são os típicos pensamentos secundários que se introduzem e permanecem em grande parte num nível inferior da consciência, quando não inteiramente no subconsciente. E, portanto, não são elaborados suficientemente no aqui e agora. O resultado é que deixam um considerável resíduo psicológico que, por sua vez, originará outros pensamentos secundários e assim por diante ad infinito. Assim, vemos que na raiz de tudo situa-se a atividade incessante do ego, para se tornar alguma coisa que não é, para se amparar naquilo que pensa ter conseguido e para se expandir com o fim de incrementar suas possibilidades na chamada luta pela sobrevivência. Fica claro, portanto, o prejuízo que se pode provocar quando alguma coisa que é apenas uma entidade empírica, que tem utilidade funcional no plano físico, começa a se considerar entidade absoluta e a reivindicar existência como entidade psicológica, o que significa que se vê apanhada no inevitável círculo vicioso da ambição, da necessidade e segurança e do medo. A partir daí, vive-se na ilusão e esse processo, uma vez instalado, é muito difícil ser rompido. Porém, se entendermos o problema, está claro que só existe problema por causa da falsa premissa de que existe um ego a ser protegido, uma entidade independente de nossos pensamentos. Uma vez compreendida a falsidade da proposição, o problema deixa de existir. É a liberdade das incessantes atividades da mente. O fim do infrutífero processo de auto-enclausuramento e o começo daquilo que se situa além do tempo e além da separação ou dualidade. O desapego, então, que em alguns de nós em vão quisemos cultivar por muitos anos, espontaneamente se tornará realidade. Encerramos aqui a leitura desse capítulo. Deixo o convite para você se inscrever no canal. Segue o link da playlist para acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo.
Tchau, tchau. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. A maioria dos seres humanos acha que pode encontrar a felicidade, a paz de espírito, proporcionando uma série contínua de gratificações aos desejos, sempre diferentes em nossas vidas. E não percebemos que é exatamente essa perspectiva a responsável pelo dukkha, o sofrimento psicológico. Que essa busca de felicidade a causa da infelicidade. Examinemos de maneira mais minuciosa essa questão dos desejos. Vamos supor que temos o desejo de atingir o objetivo A, que consideramos necessário, fundamental para a nossa felicidade. Em outras palavras, nós, os controladores, pela ação que se origina em nosso desejo, podemos controlar o mundo à nossa volta para atingirmos um determinado resultado que acreditamos nos trará um pouco de felicidade. Estamos muito habituados a esse processo de controlador e controlado em nível fisiológico. Por exemplo, sentimos fome, então comemos e nos satisfazemos. Estamos com frio e incomodados, então ligamos o aquecedor e nos aquecemos e ficamos à vontade. Ora, acreditamos poder aplicar o mesmo método a nosso ser psicológico. Sentimos-nos infelizes, então através de determinado controle do ambiente, podemos nos sentir felizes. Trata-se, porém, de analogia falsa ou verdadeira? É o que tentaremos descobrir. Em primeiro lugar, existe na esfera psicológica duas entidades nitidamente separadas, o controlador e o controlado. De outro modo, seria impossível a ocorrência da ação de controle. Embora eu afirme que tenho um desejo do objeto A, não existe entidade a não ser o desejo. Em outras palavras, eu sou esse desejo. Não existe o problema de eu controlar o desejo, porque existe apenas um único processo. Eu e meu desejo representamos uma só coisa, e, consequentemente, um não pode controlar ao outro. É possível que eu consiga fazer alguma coisa que conduza à obtenção do objeto A e, portanto, a chamada satisfação do meu desejo por esse objeto. O que significará apenas que o desejo não mais estará em A, e a substituição desse pelo desejo B, e assim por diante, ad infinitum. Embora na esfera física e material, eu, ou seja, meu corpo, possa me enriquecer pela ação, pelo controle do mundo exterior, na esfera psicológica não consigo me enriquecer. Tudo o que ocorre é uma sequência de estados psicológicos onde não se poder falar em enriquecimento ou aumento de felicidade de uma pessoa. A não compreensão de que nossos desejos constituem parte de uma série de estados psicológicos que se sucedem rapidamente, produzirá a frustração e a infelicidade, além de fortalecer a ilusão de um eu, independente de nossos pensamentos e experiências. Na realidade, toda essa falsa analogia surge exatamente pela confusão verbal que se faz presente quando falamos eu e meu desejo, ou o meu desejo já foi atendido, não diferem.
dados independentes e definidas, semelhantes a meu corpo, minha mão. Em suma, partimos da falsa premissa da existência de um eu independente. Desse modo, é fundamental reconhecermos essa diferença básica no controle dos fatores físicos e psicológicos. No mundo físico, meu corpo e o objeto exterior, que pretendo controlar, podem ser considerados como duas entidades físicas diferentes, atendendo a objetivos mais práticos, mas na esfera psicológica, eu e meu desejo, ou o meu desejo já atendido, não diferem, são idênticos. Portanto, não existe controlador e controlado. Pretender exercer controle na esfera psicológica, consequentemente, é agir como o cachorro que tenta morder a própria cauda, obtendo-se voltas e mais voltas como resultado. O completo entendimento do que foi exposto acima, não apenas em termos intelectuais, mas em todos os níveis, até que o sintamos como se tivesse penetrado em nossos ossos, provocará uma transformação. A mente verá a inutilidade da luta pela felicidade e isto resultará numa renúncia, um enfraquecimento total de todos os desejos psicológicos que, por sua vez, levará à dissolução do falso eu. Isso significará o início da sabedoria e da possibilidade de bem-aventurança. Encerramos aí a leitura desse capítulo. Deixo o convite para você se inscrever no canal, segue o link da playlist para você acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Valeu, tchau, tchau. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Libertação. Ao empregarmos o termo libertação, precisamos compreender mais uma vez as restrições impostas pela verbalização. De certa forma, a palavra é um tanto enganosa, já que de modo algum expressa a experiência real. Experimentar a libertação é experimentar o que sempre fomos, nosso estado natural, feliz. A palavra em questão é um bom exemplo da relatividade de toda a terminologia. A experiência real possui agora a aparência de libertação, já que após uma vida inteira de condicionamento e hipnotização, com pensamentos errados, nosso artificial, iludido e infeliz estado de ser não nos parece um estado adquirido, mas agora sente como nosso estado natural, do qual, sendo infeliz e frustrado, naturalmente queremos nos libertar. Enquanto na realidade essa libertação nunca teria sido necessária. Tivéssemos apenas renunciado aos ganhos, aquilo que é falso em nossa perspectiva. E afinal, se nunca houve um ego, como pode haver libertação em relação a ele? É importante, nesse contexto, observar as óbvias manifestações de joie de vivre, ou alegria de viver, tão típicas dos jovens, não pela falta de responsabilidades, mas porque neles se observa um estado de funcionamento natural, espontâneo, ainda não corrompido e distorcido por hábitos do pensamento errado, que levaram o centro do eu a adquirir uma importância que nunca deveria ter tido. Encerramos aqui a leitura desse capítulo, se inscreve aí no canal, segue o link da playlist. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau.
Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Os nossos desejos se perpetuam como uma reação em cadeia, enquanto não são entendidos como o que são, tempestuosos esforços do ego para se fazer valer, para encontrar um pouco de segurança e permanência no mundo impermanente. E não apenas toleramos a dominação dos desejos, mas pior ainda, estamos presos a eles. Posto sentirmos que, enquanto preenchemos nossas vidas com sensações, experiências, ou melhor, com as lembranças destas, escapamos de sentir o vazio, o nada do nosso ser fundamental. De alguma maneira obscura, sentimos a natureza real de nosso ser, mas conscientemente a interpretamos de acordo com nossa perspectiva de vida, o que é o resultado do condicionamento de uma vida inteira, do domínio de poderosas lembranças psicológicas, em suma, de manifestações anteriores do ego. O Zen pretende fundamentalmente romper este círculo vicioso e ver as coisas como elas são realmente, reconhecendo o vazio e o nada de que somos, investigando a natureza básica do ego. Embora pareça simples em termos de estudo acadêmico, sua efetivação prática é extremamente difícil, por acarretar o rompimento de atitudes, hábitos e reflexos adquiridos durante uma vida toda. Encerramos aqui a leitura do capítulo. Se inscreve aí no canal, segue o link da playlist para você acompanhar. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Se uma pessoa sabe, mas não age de acordo com o que sabe, não sabe perfeitamente. A dificuldade para se seguir o caminho do Zen é que ele não é uma trilha de tempo e, portanto, não é um caminho, no sentido da palavra comum. Em consequência, os nossos habituais truques e artifícios com que damos um jeito se tornam inúteis. O conhecimento formado pelo conhecido e, portanto, pelo passado, não nos pode auxiliar. Só se consegue o entendimento. Mas a dificuldade é que, mesmo ao se alcançar o entendimento completo, ele tem valor apenas transitório. E assim que o ego se afirma de novo, o processo de total entendimento tem de ser outra vez experimentado para libertar o momento. E nesse processo, a memória não pode ajudar, mas efetivamente apenas nos atrapalhar. Ao ser esmagado repetidamente dessa maneira, o ego entenderá sua própria inutilidade e irrealidade fundamental tão completamente, nos níveis consciente e subconsciente, que espontaneamente ocorrerá uma transformação. Esta não constitui a destruição ou a repressão do ego, mas a sua transcendência. Um despertar para a sua verdadeira identidade e, por conseguinte, a liberdade em relação às suas exigências e acumulações. Só então será possível viver todos os momentos
e se libertar da servidão do tempo. Encerramos aqui a leitura desse capítulo. Segue o convite para se inscrever no canal, segue aí o link da playlist para você acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo. Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Um cientista que analise o budismo deve observar imediatamente algumas semelhanças entre ciência e budismo. Em primeiro lugar, ambos se omitem quanto à questão da existência de Deus. Não negam nem afirmam. Talvez seja correto afirmar que não se trate tanto de desinteresse total pelo assunto, já que a compreensão do problema não pode ser colocada em termos tão simples sem que perca todo o sentido. Para as questões de fato importantes da vida, não pode haver meras respostas sim ou não. E ademais, com muita frequência, a questão não se justifica em primeiro lugar. Assemelham-se também no fato de se basearem firmemente na experiência. Afirma o Dr. D.T. Suzuki que nada existe no budismo que não se fundamenta na experiência. Tanto a ciência, executando-se a matemática, quanto o budismo possuem caráter prático e entendem o mundo como ele é, ou era, realmente. E não como um mundo ideal e hipotético. Ambos se abstêm de especulações sobre o futuro, embora, por outro lado, ambos façam previsões confiantes, solidamente baseadas nas leis de causa e efeito. Executei a matemática, mas esta deve ser considerada apenas como útil instrumento, como ciência auxiliar e não básica, como um meio e não um fim. Como se sabe, a matemática trata de um mundo ideal, elaborado a partir de elementos como o ponto sem dimensões, linha de uma dimensão, raiz quadrada de -1 e etc. São conceitos imaginários alcançados pela extrapolação. Isso é idealização de realidades básicas observadas no mundo físico. Até aqui mencionamos apenas as semelhanças entre ciência e budismo. Aprofundemo-nos um pouco agora e vejamos os pontos em que diferem. No budismo, preocupamo-nos com a destruição da ignorância, ilusão, a fim de revelar a verdade, a realidade. Ao que muitos replicariam ser também esse o objetivo da ciência, que esta constitui a busca da verdade. Examinemos, portanto, esse ponto de vista, pois a mantermos um mínimo de seriedade, resolveremos céus e terras à procura do desconhecido. Revolveremos céus e terras à procura do desconhecido. E caso a ciência nos proporcione um método válido, devemos ser capazes de utilizá-lo. Em primeiro lugar, o que entendemos por verdade ou realidade? Temos de nos perguntar se podemos definir realidade. Se tentarmos, logo veremos que é impossível, pois teríamos de definir realidade como ela é manifestada pelo mundo dos fenômenos, em termos de fenômenos. Entretanto, uma aparência não pode jamais ser definida adequadamente por ela mesma, mas só por algo mais fundamental. A nossa tentativa será como apanhar o vento com as mãos. Demais, como toda concepção da realidade que possamos ter, baseia-se obrigatoriamente nas evidências proporcionadas pelos órgãos sensoriais. É possível que nos façam perguntas estranhas como:
Como você pode ter tanta certeza de que seus órgãos sensoriais não o enganam? Afinal, de que valem as evidências? E até pior, o sonho é real? Perguntas a que não se pode responder satisfatoriamente. Ora, como vimos em capítulos anteriores, toda afirmativa que eu faça a respeito da natureza do universo baseia-se necessariamente em relatividades e, portanto, em termos absolutos, não é verdadeira. Embora a mente prefira crer que possui um ponto fixo em algum lugar, uma primeira verdade absoluta em que pode basear todo o seu raciocínio, na realidade esse ponto não existe. A conclusão do Prajnaparamita, todas as coisas devem ser consideradas como num sonho. Assim, a realidade nunca permitirá definição. Com base nessa conclusão, posso agora afirmar, em nome de conveniência, que existem diversos níveis de realidade, todos baseados em relatividades. E uma relatividade absoluta que transcende todas as outras, mas não é conhecível pela mente. Dentro da estrutura de pensamento conceitualizado, justifica-se a postulação dessa realidade absoluta, do desconhecido, pois ao nos referirmos a relatividades, existe a ideia subjacente de um absoluto em que essas relatividades existem. Se existe mesmo essa realidade absoluta, além de representar um conceito na mente, esse é outro problema, afinal de contas, só verificável pela existência pessoal. Entretanto, o postulado de que existem diversos níveis de realidade será bastante útil. Por exemplo, sentimos que um sonho não é verdadeiro. E, no entanto, é uma coisa bem real. Pode-se afirmar agora que o sonho não se situa no mesmo nível de realidade como, de fato, de minha experiência. Pode-se afirmar agora que o sonho não se situa no mesmo nível de realidade como um fato de minha experiência acordada, mas que o fato pode ser insubstancial quanto um sonho, em comparação com o absoluto. Posso dizer o mesmo de uma mentira, de qualquer invenção da imaginação. O ego, isto é, a ideia... Gente, só um segundo de novo. Meu celular tá meio maluco aqui. Pronto. O ego, isto é, a ideia que faço de mim mesmo, não é verdadeiro. E, no entanto, é bem real para mim. Tão real que todas as atividades autolimitadoras de minha mente se baseiam nele. É importante compreender este último exemplo e como, de certa forma, ele constitui a ilusão fundamental de onde surgem todas as outras. Justifica-se uma análise um pouco mais detalhada. Como em tudo que fazemos ou pensamos, tomamos o eu como um ponto fixo, que não é. Vemos todas as coisas de maneira errada. Por exemplo, todos nós lutamos tanto para ter sucesso. No entanto, alguma vez, por acaso, nos perguntamos por que devemos ter sucesso? Que na realidade significa ser exclusivo. A expressão salientar-se, praticamente sinônima de ter sucesso. E por que não devemos ser pessoas comuns? Nunca nos detemos na consideração dos fundamentos em que se baseiam nossas atividades. Pelo contrário, com demasiada frequência estamos até prontos para matar, e até para o suicídio através de úlceras estomacais e da estafa. Por causa desse enganoso prêmio do sucesso, ou talvez apenas para nos igualarmos às pessoas mais comuns. E quando há perturbações em nossa vida, tudo o que fazemos é fugir, lançando-nos a algum tipo de desvio, ao invés de nos perguntarmos: por que eu não devo ser perturbado? Finalmente, alguma vez investigamos o significado de ideias como ter sucesso e sofrer? E se quisermos realmente penetrar o âmago dessas coisas, teremos de encarar a pergunta: o que é que tem sucesso? O que é que sofre? Então descobriremos que sofrer e ter sucesso são apenas formas de agitação, os movimentos do ego, entidade que não possui realidade maior que a de um sonho. Desse modo,
vemos que por nunca termos reconhecido diferentes níveis de realidade, tomamos as relatividades pelo real. E assim a mente está constantemente presa à ilusão em suas muitas manifestações. Nosso mal é passarmos de uma ilusão a outra sem jamais perceber que é falso o nosso ponto de partida, no qual se baseia a nossa busca. Assim, qualquer outra conclusão que cheguemos também é falsa, e dessa forma prosseguimos em nossa agitação. O que torna esse processo ainda mais trágico é que realmente temos um pouco de consciência desse processo, mas gostamos de ser mantidos pela ilusão, por acreditarmos que ela dá cor a nossas vidas. Achamos que sem ela a vida seria muito sediça e sufocante, e que de qualquer maneira isso é o melhor que podemos fazer com a vida. A este respeito, seria interessante relatar a discussão que tive certa vez com uma pessoa de consideráveis dotes intelectuais em torno de budismo. Admitia ela que o budismo era verdadeiro por basear-se nos iniludíveis fatos da vida, mas acrescentava: não gosto de existir como um vegetal. Mas como ela poderia conhecer esse estado se nunca o havia experimentado? Talvez a existência vegetal possua algo que desconhecemos e sem o qual sejamos bem mais pobres. Como podemos saber o que é viver na realidade e não na ilusão, se jamais tivemos a experiência sequer por um pequeno instante? Até aqui, nossa investigação nos levou à descoberta de que a mente só pode conhecer incerteza, verdade empírica e que, portanto, o conhecimento não consegue transportar o homem para o real. E afinal, o que conhecemos? Muitas pessoas sentem intuitivamente essa falta de conhecimento fundamental, mas ainda assim acreditam que ela de alguma forma se restringe a determinados campos. Podem afirmar, por exemplo, nem mesmo sabemos o que é a eletricidade. Só lhe conhecemos os efeitos. Mas conhecemos alguma coisa senão pelos efeitos? Como todo nosso conhecimento a respeito de algo, sempre conhecemos as coisas por seus efeitos e apenas por eles. Nesse ponto, podemos ter condições de responder à pergunta do início do capítulo: a eventual possibilidade de a ciência nos proporcionar uma abordagem válida para o desconhecido. Depois de tudo o que afirmamos sobre conhecimento, já deve estar óbvio que também a ciência só nos pode fornecer informações sobre o mundo no plano relativo. O edifício da ciência está sendo erigido tijolo a partir de verdades relativas, e por mais grandiosas e deslumbrantes, por mais intelectualmente gratificantes que sejam, serão sempre relativas, produzidas pela mente que classifica e correlaciona as impressões dos sentidos, presa aos limites do tempo e do espaço. Notinha aqui: o chamado conhecimento científico não se encontra de modo algum esgotado e por esse motivo aguarda futuras correções, pois confina-se a uma esfera de suas próprias limitações. Dr. D.T. Suzuki, do livro Zen e Budismo Japonês. Segue a leitura. A este respeito, é interessante mencionar aqui uma controvérsia publicada na seção de cartas do The New Scientist. De início, uma missivista perguntou aos leitores da publicação se a ciência deveria ser considerada como busca da verdade ou se talvez era algo por inteiro diferente. Supondo-se uma experiência imaginária em que se pesaria um recipiente de vidro numa balança de laboratório da maneira mais precisa possível e que depois se repetiria a pesagem em balanças ainda mais precisas. Chegaria, por acaso, o momento em que o peso obtido não mais se alteraria, por exemplo, um peso certo? Em outras palavras, ele perguntava se existe o peso absolutamente correto ou se este é apenas um conceito em nossa mente. Naturalmente, a resposta é que nós mesmos criamos o conceito de peso.
de maneira bastante arbitrária, com base nas relatividades, e que, portanto, não podemos esperar uma resposta absoluta. De fato, existe apenas uma complexa inter-relação entre o objeto, o mecanismo da balança, a força da gravidade, as condições físicas relativas ao tempo e, por fim, nossa mente, que deseja expressar esse relacionamento em termos de quantidade. Uma das pessoas que responderam acertou bem na mosca ao fazer a seguinte apreciação do método científico. Dizer que um cientista busca a verdade é empregar um coloquialismo que, interpretado ao pé da letra, pode nos iludir quanto à correta natureza do mundo físico. Na tentativa de explicar um fenômeno natural, o cientista não procura algum fenômeno verdadeiro subjacente, mas tenta inventar uma hipótese ou modelo cujo comportamento será o mais próximo possível do comportamento do fenômeno natural observado. Como suas técnicas de observação se aperfeiçoam e ele percebe que o fenômeno natural é mais complexo do que pensava antes, ele tem de abandonar a primeira hipótese e substituí-la por outra, mais sofisticada, que pode ser considerada mais verdadeira do que a primeira, já que se assemelha mais aos fatos observados. Outro leitor afirmou que a ciência deve ser entendida como bom senso organizado, e não como a busca da verdade, e que as duas coisas não precisam obrigatoriamente concordar entre si. O autor deste livro já demonstrou em outro capítulo. Está claro, portanto, que o cientista simplesmente busca uma nova hipótese que melhor se ajuste aos fenômenos observados do que uma hipótese anterior. Mas isso ainda se enquadra na esfera de modelos do universo da realidade. E isto representa todo o seu interesse. Desse modo, ela não busca a verdade, caso contrário, abandonaria imediatamente o esforço de reconstrução da realidade por meio de modelos e equações matemáticas, que no máximo podem ter tanta relação com a realidade quanto uma imagem fotográfica com o seu original. Esta não possui a dimensão total. Em outras palavras, o cientista vive num mundo de abstrações. Interessa-lhe apenas fazer as coisas funcionarem, pelo bom senso sistematizado. Basicamente, ele é um mercador de conceitos, pois estes lhe fornecem os resultados que procura. Mais uma notinha. Parecem-me pertinentes as palavras do Dr. Suzuki. Ciência significa sistematização. E Zen é exatamente o oposto. As palavras são necessárias à ciência e à filosofia, mas constituem empecilho no Zen. Por quê? Porque as palavras são representações e não realidades. E a estas se atribui o mais alto valor no Zen. Segue a leitura. Enquanto a pessoa que busca a verdade não pode ter um motivo, nem pretender um resultado, fosse esta sua atitude, e ele se prenderia ao motivo e à expectativa do resultado, deixando a liberdade para descobrir. O cientista, contrariamente à opinião corrente, é um utilitário, possui um motivo, ou seja, uma aplicação prática. Ou no caso da pesquisa fundamental, deseja satisfazer uma equação ou uma hipótese, que é sempre uma noção ou ideia científica pré-concebida. Ou, em termos gerais, dilatar o conhecimento existente. É possível que essas colocações estejam um tanto rudes, mas o fato é que a ciência não consegue operar num vácuo mental, no vazio. A ciência precisa da ideação. Baseia-se no processo de pensamento conceitual. Na verdade, ela é esse processo. Já o budismo, ou talvez se deveria dizer a vida espiritual, só opera nesse vácuo fundamental, no vazio criativo que surge quando a mente, o intelecto discursivo, está morta. A verdade não é algo que se possa aprender nos estreitos limites da dualidade, sujeito e objeto. Não é comensurável, nem pode ser pensada ou comunicada. Consequentemente, o caminho do conhecimento e da ciência nunca alcançará.
podemos concluir a análise com a afirmativa de que, apesar de todas as semelhanças, ciência e budismo operam em dimensões diferentes. Portanto, jamais haverá conflito entre eles. Como vimos, o método da ciência não é o método do budismo, mas talvez seja válido afirmar que o espírito de investigação científica, isto é, a aplicação do método científico sem envolvimento emocional, sem apego, é idêntico ao espírito de indagação do Zen. Ademais, o cientista já aprendeu a não se deixar enganar pela aparência superficial das coisas, mas a procurar um nível de realidade mais profundo e oculto. Ao dirigir este processo à sua conclusão lógica, o cientista finalmente estará buscando um nível que transcende todos os níveis. Consequentemente, como já o demonstramos em outro capítulo deste livro, a tendência do pensamento científico pende inevitavelmente para a realização do Zen. Assim, às vezes se observa uma certa afinidade de espírito entre cientistas e zen budistas, mas isso nada tem a ver com capacidade intelectual. Trata-se mais de uma questão de caráter, de atitude em relação à vida. Apenas nesse sentido pode-se afirmar que o cientista interiormente busca a verdade, pois usa os conceitos sem se prender a eles. Procura um resultado, mas não se liga emocionalmente a ele. É um observador dos fenômenos que evita por completo os julgamentos de valor. Em outras palavras, em relação aos seus dados, ele transcendeu o bem e o mal. Ao menos, potencialmente, no fundo, muitos de nossos cientistas são zen budistas, mas não sabem. Enquanto a ciência é a procura do conhecimento a respeito do mundo, portanto, dentro da estrutura de tempo e espaço, o budismo preocupa-se com o conhecer, com o absoluto, e não precisa passar primeiro pelo relativo para depois constatar o absoluto. Começa onde termina a ciência, com a ruptura da dualidade sujeito e objeto. A ciência pode nos proporcionar ganhos materiais e intelectuais, satisfações de vários tipos, mas não a realidade. E só quando o homem contata o absoluto e vive na realidade é que pode haver felicidade, que não é apenas o oposto de sofrimento, mas uma bem-aventurança que transcende todos os opostos e, portanto, independente do mundo dos fenômenos, porque é a libertação da dolorosa cãibra da habitual consciência do eu. Encerramos aqui esse capítulo. Se inscreve aí no canal, segue o link da playlist. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Obrigado por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.